Convido você a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós estarei fazendo a leitura dos 12 primeiros versículos. É um texto bastante conhecido e eu gostaria de que nós pudéssemos estar meditando com os amados irmãos esse texto e aplicando. Nós vamos exercer, vamos praticar as lições que o Senhor estará nos conduzindo nessa noite através desse texto sagrado da Bíblia, a palavra de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 12. Amém? Achamos todos? Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar morto, da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo, e clamaremos a ti a nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não a destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa experiência maravilhosa de Josafá. Obrigado, ó Deus, porque ele demonstrou uma dependência plena do Senhor. Ó Deus, e nós cremos que o Senhor de Josafá é o nosso Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor irá manifestar o teu poder entre nós e a favor de nós. Revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, para o teu povo, e que sejamos obedientes à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Certamente todos nós já passamos por momentos assim, de medo, de ansiedade, de preocupação, e há momentos que a gente pensa: e agora o que fazer? Qual atitude eu vou tomar mediante algumas circunstâncias, algumas coisas que se levantam contra mim, contra a minha casa, contra a minha família? É interessante você observar no versículo 12 algo muito sério, porque ele diz assim, Josafá disse: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha só, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Há uma saída para você, meu querido irmão. Há uma saída para a sua família. Há uma saída para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Há uma saída para o povo de Deus.
Os nossos olhos precisam estar postos no Senhor, ainda que não temos forças, e não temos forças mesmo, não temos forças suficientes para enfrentar, para experimentar as vitórias mediante as pressões que se levantam contra nós, e são muitas, de todos os lados, de todas as formas, de uma maneira muito generalizada. Nós somos tentados a todo dia, a todo instante, guerras se levantam contra nós, há uma luta espiritual muito grande, e nós muitas vezes não reconhecemos isso. Nós muitas vezes não reconhecemos que muitas vezes nós temos sido derrotados pela nossa incredulidade, ou por desviar ou mudar o nosso foco, olhar para as adversidades e tirar os olhos do Deus Todo-Poderoso. Mas, amados, em nome de Jesus, eu gostaria de tirar algumas lições nesse texto, orando em dias de guerra. E Josafá nos ensina algumas coisas, porque esse texto nos ensina que a oração é a nossa arma mais eficaz nos dias de guerra. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um controle. Quando não sabemos o que fazer, Ele nos mostra o caminho. E sendo assim, o que eu preciso fazer para vencer os dias de guerra? Alguns se escondem, alguns recuam, alguns não levam a sério, alguns não acreditam. Mas nós estamos numa grande guerra. O nosso país está numa grande guerra espiritual. A igreja evangélica está numa grande guerra espiritual. A nossa sociedade está numa grande guerra espiritual. E só vamos vencer pelas armas espirituais. Só vamos vencer com os nossos olhos estiverem postos totalmente no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E Josafá, então, no momento em que ele soube que havia uma grande multidão chegando para confrontar o povo, Josafá teve medo. Josafá, ele ficou meio amedrontado, e é óbvio. Há momentos que a gente sente medo mediante as circunstâncias que nós vivemos, que nós vimos, que nós ouvimos. Mas eu quero, meus amados, em nome de Jesus, destacar alguns pontos práticos para a nossa vida. E nós vamos praticar isso, nós vamos colocar em ação. Então a primeira lição que Josafá nos ensina é que nós podemos vencer em dias de guerra quando oro e jejuo. A primeira coisa está em Deus. O nosso olhar precisa estar em Deus. No verso 3, creio que você está com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. O que você decide quando a guerra levanta contra você? Qual a atitude que você toma mediante a guerra que se levanta contra você? Josafá me ensina algumas lições importantes. A primeira coisa está nesse versículo. Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamar um jejum em todo Judá. Ele orou e jejuou. Josafá não buscou ajuda de reis aliados. Ele poderia pedir ajuda aos reis aliados. Ele não pediu ajuda a conselheiros ou generais. A sua primeira atitude foi se voltar para o Senhor com oração e jejum. Porque Josafá sabia que só o Deus Todo-Poderoso poderia tirar um medo do seu coração. Só o Deus Todo-Poderoso podia dar estratégia para que Josafá pudesse avançar. Lembra o que aconteceu com Neemias, quando ele soube da cidade de Jerusalém, que estava destruída, que o seu povo estava aflito? Diz a Bíblia que ele orou, ele lamentou, ele jejuou por alguns dias. Então a primeira lição extraordinária para vencermos os dias de guerra: oração e jejum. Quais são as armas? Quais são as armas? Ele sabia que o plano de batalha, a vitória só viria de Deus. E nós podemos, amados, aprender com Josafá que existem batalhas que só se vencem com oração e jejum. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Só existem batalhas que só se vencem com oração e jejum. Sublinhe isso na sua Bíblia. Sublinhe isso para você colocar em prática na sua vida. Crendo no poder de Deus, crendo na ação poderosa de Deus. Há momentos que a gente não sabe o que fazer, né, Ricardo? Há momentos que a gente não sabe o que falar. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. E eu oro, e eu jejuo, eu coloco diante de Deus o Todo-Poderoso. Lembra daquele texto quando Jesus estava com alguns discípulos lá no monte? E aí Jesus estava lá
E aí, quando ele desceu, havia um homem que levou o seu filho aos discípulos, e eles não puderam fazer nada. E quando Jesus desceu do monte, e os discípulos vieram falar com Jesus particularmente, por que nós não conseguimos libertar esse rapaz? Por que esse pai ficou aflito? Mas uma coisa muito triste, o pai disse algo muito forte para Jesus: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. A igreja não vai fazer nada se ela continuar dependendo dela mesma. Mas a igreja eu e você, precisa focar, fixar os nossos olhos no Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, quando Jesus desceu, eu disse: olha, eu trouxe meu filho aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada. E aí então os discípulos, numa parte ali bem particular, disse: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Porque Jesus disse: a casta só sai com jejum e oração. Talvez falta isso na sua vida. Talvez esteja faltando isso para você vencer a guerra que você está enfrentando: jejuar e orar. Essa não foi a sua última oração, a sua última opção, mas diz a Bíblia que Josafá fez a sua primeira decisão, e isso faz toda a diferença. A oração e o jejum não são a última tentativa, mas a primeira atitude para vencer uma guerra, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder, Ele tem a forma, Ele é quem vai à frente, é Ele quem ouve as nossas orações, e nós vivemos sob as promessas dEle, nós vivemos na dependência do seu poder, porque nós não podemos fazer sozinhos, nós não temos forças suficientes. Josafá então ele convoca o povo de Judá, convoca outras nações, convoca todos para orar. Meus amados irmãos, quando as pessoas tiverem a consciência, e quando a igreja de Jesus tiver a consciência clara, objetiva, que juntos somos mais fortes, que juntos somos melhores, que só orarmos juntos, colocarmos diante do Senhor, grandes coisas irão acontecer para a glória de Deus. A importância do culto de oração, a importância de intercessão, a importância de colocar os pedidos no grupo, a importância de você orar com o irmão, a importância de você ligar para alguém e orar com ele, a importância de você visitar alguém, você interceder por ele, é muito bom, é algo extraordinário, porque juntos somos mais fortes, juntos nós podemos vencer as guerras espirituais, e a primeira atitude é orando. É exatamente isso que Josafá fez. Então Josafá teve medo e decidiu: nas guerras, decida em primeiro lugar buscar a Deus, em oração, em jejum. Abra mão de alguma coisa daquilo que você gosta, e faça daquele momento um momento de devoção, um momento de clamor ao Senhor, crendo no poder de Deus, crendo na ação poderosa do Senhor. Mas há uma segunda lição extraordinária, nós podemos aprender com Josafá, orando em dias de guerra: não lute sozinho. Olha no verso 14, 2 Crônicas, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Quais são as duas armas que nós vimos lá em primeiro? E segundo, não lute sozinho. Josafá proclamou um jejum e mobilizou o povo de todas as cidades para buscar juntos. Que coisa maravilhosa quando nós clamamos, quando nós convocamos a igreja para orar. Coisa maravilhosa quando a igreja chega junto no culto de oração numa quarta-feira. Como é maravilhoso quando nós vemos a primeira semana do mês, 7 horas da manhã, a igreja junto para orar. São oportunidades para nós demonstrarmos que nós estamos juntos e que cada um é importante, que a sua oração é importante, que o nosso envolvimento com o reino de Deus é importante, o nosso envolvimento com o nosso próximo é importante. Ele entendeu que a oração coletiva tem um poder multiplicado. Muitos fracassam, queridos, porque tentam enfrentar seus inimigos sozinhos.
mas quando movemos outras pessoas para orarem conosco, somos fortalecidos e encorajados, porque eu sei que tem pessoas orando comigo. Quantas famílias precisando, quantos jovens afastados, famílias sofrendo, filhos presos, filhos envolvidos com drogas. Como temos acompanhado nesses dias pessoas, famílias inteiras passando por tantas tribulações. Como a gente tem acompanhado os pais chorando em favor dos filhos, mas também quantos lares têm perdido a oportunidade de decidir buscar o Senhor, deixar sempre para em último lugar. E meus amados, anote algo no seu coração: a vitória é mais certa quando os joelhos se dobram em unidade, porque o povo está diante do Deus Todo-Poderoso. Mas há uma terceira lição, vamos aprender orando em dia de guerra com Josafá. A terceira lição é: admita sua total dependência de Deus. Admita sua total dependência de Deus. Olha no verso 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás até o juízo contra eles? Porque em nós, essa expressão maravilhosa, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Josafá, ele fez duas declarações. Primeiro, que ele não tinha forças e não sabia o que fazer. Isso não foi sinal de fraqueza, mas foi sinal de dependência total de Deus. Ah, meus amados, se a gente pudesse reconhecer que somos fracos, que precisamos sempre da graça de Deus, precisamos sempre da proteção de Deus, precisamos sempre do poder de Deus, nós iríamos orar mais, nós estaríamos mais atentos em oração, nós estaríamos intercedendo mais uns pelos outros, nós estaríamos priorizando mais o culto de oração, nós estaríamos mais fazendo no nosso lar um lugar de oração, nós iríamos priorizar mais a nossa intimidade com Deus, porque aquele que confessa a sua incapacidade, ele confia na capacidade de Deus. Eu não tenho força, mas o meu Deus tem. Eu não sei o que fazer, mas o meu Deus pode fazer. Eu não sei, eu não tenho uma dimensão do que pode acontecer. O meu Deus já sabe toda a minha história, já está lá na frente. Ele cuida da minha família, Ele cuida dos meus filhos, Ele cuidará dos meus netos, Ele cuidará dos meus bisnetos, porque a minha dependência só vem de Deus. E Josafá reconhece isso, não é, meus amados, fraqueza, pediu ao irmão: olhe por mim que eu estou passando por dificuldade. É uma demonstração e eu dependo de Deus. Eu gostaria que você orasse comigo, que você orasse por mim. É um momento grandioso quando nós reconhecemos a nossa pequenez, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida de nós. A vitória começa, meus amados, quando paramos de lutar com as nossas próprias mãos e entregamos a espada ao Senhor. Quanta gente quer agir com a sua própria sabedoria, pelo tempo que é da igreja, pelo cargo que tem. Ah, coitado. Mas que a vitória reconheça a sua fraqueza e dependa absolutamente de Deus, 100% de Deus. Quando reconhecemos, meus amados, que não temos forças e não sabemos o que fazer, então é nesse momento que nós abrimos espaço para Deus agir com o seu poder. E ao admitir isso, Josafá não estava desistindo, mas se rendendo, porque o meu Deus pode, o Deus Todo-Poderoso pode. Em quarto e último lugar, orando em dias de guerra, nós podemos aprender com Josafá que em dia de guerra eu venço quando confio na palavra liberada por Deus, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha no versos 14 a 17, olha só, 2 Crônicas 20, de 14 a 17. Então, no meio da congregação, olha que coisa, como Deus levanta alguém.
A minha oração é que Deus levante você para abençoar a vida do seu irmão. Olha o que diz assim: então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Tem algum Jaaziel aqui? Tem algum Jaaziel aqui? Eu espero que tenha a partir de hoje. Filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Olha, Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, morador de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste momento, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Olha no verso 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e morador de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Louvado seja Deus. Ah, meus amados, nós precisamos ser Jaaziel na vida dos nossos irmãos. Precisamos ser Jaaziel, homem que teve uma experiência, homem que se colocou na brecha para encorajar o povo e encorajar o próprio Josafá. Não tenham medo. Quando o povo estava reunido, Deus usou Jaaziel para revelar a sua estratégia, porque o Espírito do Senhor trouxe uma mensagem poderosa. E a mensagem poderosa para aquele povo, para Josafá e também para nós: a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sua vida pertence a quem? A Deus. Sua família, seu trabalho, sua casa, seu ministério, é Deus. E é Ele quem vai lutar por nós. O povo precisava apenas confiar, obedecer e posicionar. Assim também é conosco. Antes de agir, espere Deus falar e confie naquilo que Deus lhe disser. Os irmãos do curso, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, sabem o que estou falando. Exatamente isso. Porque Deus, Ele quer falar ao nosso coração. Suas orientações chegam no tempo certo. E quantas vezes em meio às lutas nos desesperamos porque queremos resolver tudo do nosso jeito, mas Deus nos chama a silenciar o coração, esperar por sua voz, porque quem ouve e obedece à voz de Deus nunca será confundido, porque ele tem uma intimidade com Deus, ele ouve Deus, ele se humilha diante do Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece isso. E para encerrar, lá no versículo 30, 2 Crônicas 20, verso 30, olha o que diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Vai passar. Vai passar. Seja agora um Jaaziel na vida do seu irmão agora aí. Diga para ele: vai passar.
Vamos lá, Jaziel. Vamos lá, Jaziel. Fala aí. Vai passar, vai passar. Glória a Deus. Vai passar quando você entrega a Deus. Ele transforma o campo de batalha em um altar de adoração. Judá, ele venceu sem usar espadas e viveu um tempo de paz, pois o temor de Deus veio sobre todas as nações. O povo aprendeu que mesmo em dia de guerra, Deus não mudou. Ele não muda, jamais, e não irá mudar. Quero lançar 2 desafios para você. Primeiro, você tem enfrentado alguma guerra? Eu não sei. Eu tenho. E guerras. Mas sabe o que me fortalece? É quando a gente vê alguém dizendo o seguinte: pastor, eu estou orando pelo Senhor. Aquilo é um renovo, sabe? É uma paz, é uma alegria. Irmão Leandro aqui orando. Então, se você reconhece que está em guerra, eu não sei que área, e você reconhece, e eu talvez esteja até pensando como Josafá aqui, lá no versículo 12: não há força em mim para resistir esta guerra, não sei o que fazer, mas eu não vou desviar os meus olhos de ti. Naquele momento, Josafá reconhece da sua fragilidade, das suas limitações. Você reconhece alguma guerra no seu coração e você reconhece que não sabe o que fazer? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você reconhece isso, que está numa guerra, e você reconhece que não sabe o que fazer, e você reconhece que não há força em você, diga para Deus: Senhor, está difícil, a guerra é muito grande. Comece a orar, fala para Deus agora: Senhor, talvez com a sua família você pode dizer: porque em nós, Senhor, não há força para resistirmos essa guerra. Não sabemos o que fazer, ou pode ser que você esteja enfrentando isso. Eu não sei o que fazer, diga para Deus. Diga para o Senhor. E Josafá então nos dá algumas recomendações: oração e jejum. Assume esse compromisso com você e Deus. Oração e jejum. Segundo, não lute sozinho. Não lute sozinho. Admita a sua dependência total de Deus. E confie na palavra liberada por Deus.